Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de celebrar, Jesus ressuscitou, o nosso Jesus está vivo, Ele reina, Ele está no trono, Ele está conosco aqui, está com você aí onde você estiver. É tempo de celebrar, nós celebramos um Deus vivo, nosso Deus está vivo, nosso Rei está vivo e breve voltará. E eu quero ler um texto com os irmãos para iniciarmos esse momento, que se encontra em Mateus capítulo 27, 46, que diz assim: por volta da hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei se você já pensou, porque Jesus disse 7 frases na cruz, mas talvez uma das que a gente menos pense seja nessa. Jesus estava ou se sentia abandonado naquela cruz. Você consegue compreender a condição de Jesus naquela cruz? Ele foi abandonado pelo Pai e Ele fez-se maldição em nosso lugar. Você consegue entender a implicação dessa frase que Jesus disse? Deus meu, por que me desamparaste? O apóstolo Paulo esclarece isso em Gálatas capítulo 3, alguns versos que eu quero ler com os irmãos, que diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito, Jesus se fez maldição no nosso lugar. Em Deuteronômio capítulo 28 nós vemos elencadas várias bênçãos e várias maldições. Bênçãos para aqueles que obedecem a Deus e maldições para aqueles que desobedecem. E a raça humana, eu e você, toda a raça humana a partir de Adão, escolheu desobedecer. E por conta disso, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos todos, ou estávamos todos, sob a maldição. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus venceu a morte, mas antes Ele morreu na cruz para se fazer maldição no nosso lugar, para nos substituir. E em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. Verso 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios: o último inimigo a ser destruído é a morte. E mais à frente, versos 55 a 58: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos,
sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E eu termino em Colossenses capítulo 2, 13 a 15, que diz: e a vós outros, eu e você, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos ou os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus, o nosso Senhor. Vamos cantar um hino, Rude Cruz. Os irmãos que estão aqui, vamos ficar em pé, se você puder. E você que está em casa, cante conosco, em nome de Jesus. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Olha só que lindo. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmãos, Romanos 8:34 diz assim, para depois orarmos. Olha que lindo. Repita comigo. Quem os condenará? Quem pode te condenar? E o versículo continua: é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada pode me separar. Vamos orar. Senhor, nós te oferecemos este culto, esta celebração. Aceita a nossa adoração. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque um dia o Senhor se importou conosco e enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por tão grande salvação que nos alcançou. Louvado, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por fazer parte da tua família, da família da fé, ser chamado teu filho, não por merecimento, mas por causa daquela cruz que era para mim. Jesus substituiu, me justificou, me salvou, me deu acesso à tua presença. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Luz do mundo, vieste à terra. Luz do mundo, vieste à terra pra humilde, vieste à terra que criaste, por amor nobre se fez. Vim para adorar-te, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, eterno Rei, exaltado, glorioso no céu. Humilde, humilde vieste à terra que
para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Cante comigo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, tão grande amor nos alcançou. Tu decidiste se humilhar e ser como servo, nascer no lugar mais humilde. Jesus decidiu isso. Um rei dos pés empoeirados, das mãos de um carpinteiro, de aparência tão comum. Rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro em quem não há orgulho algum. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele decidiu vir até nós e nos alcançar. Rei dos pés empoeirados, das mãos de carpinteiro, de aparência tão comum. Rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. Rei de fala camponesa, rei de fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei de braços sempre abertos, com
conforto no deserto. Amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Rei de fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis, com gente que ninguém mais quis. Rei de braços sempre abertos, conforto no deserto. Amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender como tu, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Como Deus é lindo, né? Ele não precisa de mim e de você, mas por amor Ele se entregou. Ele nos buscou, Ele nos resgatou. Isso é a mensagem da Páscoa. É a mensagem de salvação, é a mensagem de graça, é a mensagem de libertação, é a mensagem de vitória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Nós somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos chamou e nos salvou. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu. Desde um trono de glória, a manjedoura Ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e
e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus, louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Você que está aqui, bata uma palma ao Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada ao Senhor. Tu, Senhor, a Ti, Senhor, é toda essa adoração, é todo esse louvor. Nós Te glorificamos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Jesus é tão lindo. Eu não sei se você parou para pensar nas implicações ou na implicação da morte de Jesus na cruz. É algo
que não tem como a nossa mente conceber. Tão grande foi o amor de Deus para conosco, tão grande. Hoje a Páscoa é dia que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, principalmente no domingo de Páscoa, é a ressurreição. É dia, na minha opinião, mais importante, ou o feriado mais importante do cristianismo, e eu até acho que o mais importante da história, porque através desse momento, Jesus nos concedeu vida e uma nova oportunidade de estarmos diante do Senhor. Há 3 anos atrás eu estava em Belo Horizonte com meu pai, acompanhando ele num tratamento nos seus olhos, no oftalmologista. Ele teve um problema sério na vista, nos olhos. Eu estava com ele, eu me lembro pela manhã, num dia em fevereiro, não lembro o dia exato, eu acessei a internet e descobri, vi a mensagem de que o evangelista Billy Graham havia morrido aos 99 anos. Confesso que, mesmo não tendo conhecido ele pessoalmente, a sua vida e a sua palavra me impactaram profundamente. Confesso que fiquei em prantos naquele dia. Estava num apartamento, num hotel com meu pai, bem de manhãzinha, e chorei bastante. E daquele dia em diante eu comecei ainda mais a ler os escritos dele. E esses dias atrás eu li um texto que ele escreveu há um bom tempo, que dizia assim: há 5 coisas que eu sei a respeito do público para quem eu falo. Primeira, talvez isso encaixe com você também. Eu sei que as necessidades da vida não são totalmente satisfeitas pela riqueza material ou pela melhoria social. Algumas das pessoas mais infelizes que eu conheço são milionárias. Segunda coisa que ele diz: eu sei que há um vazio muito grande em cada vida sem Jesus. Milhões de pessoas hoje estão chorando por algum motivo e nada parece satisfazê-las. O dinheiro não satisfaz, experiências sexuais não satisfazem, Deus, somente Deus satisfaz. Terceira coisa que ele disse: eu sei que essas pessoas são solitárias. E ele continua: um amigo meu de uma universidade americana, é psicólogo e teólogo. Certa ocasião perguntei a ele qual é o maior problema dos pacientes que vão à sua procura hoje em dia. E ele pensou por um momento e respondeu: solidão, provocada pela falta de Deus. Quarta coisa que ele disse: eu sei que as pessoas têm um sentimento de culpa arrasador. O chefe de uma equipe de psiquiatria de um hospital me disse: poderia dar alta a quase metade de meus pacientes se encontrasse um meio de libertá-los da culpa. E ele termina dizendo: eu sei que há um medo universal da morte. Uma pesquisa relatou que, embora os jovens pensem mais sobre sexo do que qualquer outro assunto, a segunda coisa em que eles mais pensam é a morte. E a Páscoa vem dar a resposta para esses questionamentos, para essas crises, porque o cristianismo tem a ver com relacionamentos. São o aspecto mais importante que nós temos. Nós não nascemos para vivermos sem relacionamentos. Ser cristão é primeiramente e acima de tudo uma questão de relacionamentos. Tanto que eu digo que cristianismo não é religião, é relacionamento pessoal com Jesus. E esse relacionamento tem a ver com uma pessoa muito mais do que com uma filosofia. Tem a ver com o relacionamento mais importante de todos, com o seu relacionamento, com o meu relacionamento com Deus.
Jesus disse que o maior mandamento, aliás, Jesus respondeu a um questionamento que perguntaram a ele qual era o maior de todos os mandamentos. E ele lá em Mateus capítulo 22, dos versos 37 a 40, ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Portanto, ser cristão tem a ver também com o nosso relacionamento com as outras pessoas. Eu estou vendo aqui alguns irmãos, eu sei que você que nos assiste está aí na sua casa, onde você estiver. Cristianismo tem a ver com relacionamento vertical, eu e Deus, mas também tem a ver com relacionamento horizontal. E quando a gente olha para a cruz, a gente vê bem isso, né? Relacionamento horizontal é vertical e relacionamento horizontal. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como está difícil encontrar os irmãos, abraçar os irmãos nesse tempo, por conta dessa crise que vivemos. Esses dias atrás eu me lembrei de um texto que era o texto favorito do nosso irmão Pedro. E eu quero começar essa reflexão com esse texto. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim, você sabe de cor, você que está aqui, repita comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o sentido do Natal. Essa é a mensagem do Natal. Jesus tanto nos amou que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o tema de hoje é: por que Jesus? Por que Jesus? Por que foi Jesus? Por que Jesus veio? E eu quero responder algumas perguntas que eu quero expor para os irmãos. Primeira, por que nós precisamos de Jesus? Você e eu, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, que nos assistem, fomos criados para termos um relacionamento com Deus. E enquanto isso não acontecer, sempre haverá um vazio, algo faltando. E é por isso que sempre sentimos esse vazio interior. Freddie Mercury, cantor da banda Queen, uma banda britânica, que morreu há um bom tempo, ele dizia: eu tenho um vazio no mais íntimo do meu ser, que nada preenche. As pessoas tentam preencher esse vazio de várias formas. Algumas tentam preencher essa lacuna com dinheiro, mas isso não satisfaz. Um dos maiores milionários, um dos homens mais ricos que já existiu, Aristóteles Onassis, ele disse certa vez, no final da vida dele: os milhões nem sempre preenchem o que um homem precisa na vida. Outros tentam preencher esse vazio com as drogas. Soube agora de um menino que nós conhecemos, que foi morto por causa das drogas, assassinado. Outros tentam preencher esse vazio com o abuso do álcool. Quantos homens que saem dos seus trabalhos e não voltam para casa antes de passar num bar e encher a cara para tentar se esquecer dos problemas. Outros ainda tentam preencher esse vazio com o sexo, com a promiscuidade sexual. Uma moça certa vez disse: estas coisas proporcionam uma gratificação instantânea, mas ao final deixam você se sentindo oco. Outros ainda tentam preencher esse vazio com o trabalho. São chamados aqueles workaholics, viciados em trabalho, vivem por trabalho, não vivem a vida, vivem para trabalhar, mas o vazio continua lá.
Outros tentam preencher esse vazio com a música, com os esportes, enquanto outros tentam preencher esse vazio com a fama, com o sucesso. É claro que essas coisas, muitas delas podem não ser erradas, mas elas não satisfazem esse vazio que há dentro de nós. Nem os relacionamentos mais íntimos, por mais maravilhosos que sejam, podem por si só satisfazer esse vazio lá no fundo da nossa alma. Nada preenche esse vazio, essa lacuna, a não ser um relacionamento com Deus, porque nós fomos criados para isso. De acordo com o Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, a razão para esse vazio é que tanto o homem quanto a mulher viraram as costas para Deus. Eu e você, inclusive. Jesus disse certa vez: eu sou o pão da vida. Ele é o único que pode satisfazer a sua fome interior, porque é Ele quem possibilita a restauração do seu relacionamento com Deus. Por que precisamos de Jesus? Quero te dar alguns motivos por que você precisa de Jesus. Responda comigo. Ele satisfaz a nossa fome de significado e propósito na vida. Todo mundo chega a um momento em que se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Você já perguntou isso? Qual é o objetivo da minha vida? Existe algum propósito para eu estar aqui? Albert Camus disse certa vez: o homem não pode viver sem um sentido, senão ele deixa a vida levar. Como já ouvimos uma música famosa, nem sabe por que está aqui. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele disse que há 3 questões que o ser humano tem no coração. A primeira delas é a questão da existência. Por que eu estou vivo? Por que não foi outra pessoa no lugar de mim? Uma outra questão é a questão da significância. Minha vida é importante? E uma terceira questão que ele diz é a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui em vez de outra pessoa? Jesus satisfaz a nossa fome de significado, de propósito na vida. Até estarmos vivendo um relacionamento com Deus, jamais encontraremos o verdadeiro significado e o propósito de estarmos vivos. Outras coisas podem até proporcionar satisfação passageira para nós, mas ela não dura. Somente relacionamentos verdadeiros e com propósito e com Jesus é que nos satisfazem. Segundo motivo pelo qual nós precisamos de Jesus, responda comigo: Ele satisfaz a nossa fome de vida além da morte. Eu não sei se você gosta de pensar sobre morte. Eu nunca gostei de pensar sobre isso. Antes de ser cristão, eu não gostava muito de pensar na morte. A minha própria morte parecia estar em um futuro muito longe, mas quantos anos vão se passando, a gente vai chegando mais perto dela. E a gente começa a pensar nela. As estatísticas dizem que 100% das pessoas vão morrer. Nós não sabemos só a nossa hora. É fato. O fato é que todos nós um dia vamos morrer. E Jesus, nós precisamos de Jesus porque Ele satisfaz a nossa fome de vida além da morte. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Por isso que ninguém quer morrer. Alguém em sã consciência nunca quer morrer, porque Deus colocou no coração dele o desejo da eternidade. A maioria das pessoas não quer morrer. O nosso anseio é de sobreviver além da morte. Somente em Jesus nós encontramos a vida eterna, pois nosso relacionamento com Deus, que começa agora, continua depois da morte, eternamente. Mas tem um
terceiro motivo pelo qual nós precisamos de Jesus. Repete comigo. Ele satisfaz a nossa fome de perdão. Se você for honesto, se eu também for honesto, nós vamos reconhecer que a gente precisa admitir que fazemos coisas que são erradas, não é verdade? Alguma coisa você não fez certo. E por isso, às vezes, nós fazemos coisas das quais ficamos profundamente envergonhados. Mais do que isso, há em nossas vidas um egocentrismo que estraga tudo. Jesus certa vez diz no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 20: o que sai do homem é que o torna impuro. Preste atenção nisto. O que sai do homem é que torna o homem impuro, pois do interior do homem, olha só, é que tem os maus pensamentos. No interior dos corações dos homens tem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males têm de dentro e tornam o homem impuro. O que nos torna impuro está dentro de nós. Por isso, Jesus vem, nós precisamos de Jesus, porque Ele satisfaz a nossa fome de perdão. A nossa maior necessidade, se nós formos honestos, é a necessidade de sermos perdoados. Não é isso? Pense aí. Você já se perdoa de alguma coisa? Você já se arrependeu de alguma coisa? Assim como quem tem câncer precisa de um médico, quer tenha consciência disso ou não tenha, nós também precisamos de perdão, quer percebamos ou não. Assim como um caso de uma doença, quem reconhece a sua necessidade está bem melhor do que aquela pessoa que continua insistindo e pensando que não precisa. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos possibilitou o perdão e restaurou o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei se você entende quando diz lá que quando Jesus expirou na cruz, houve um grande terremoto e o véu do templo se rasgou. O que aquilo significa? Que o acesso ao Pai foi aberto. Eu e você, por causa da cruz, o véu do templo se rasgou e eu e você hoje podemos falar diretamente com o Pai em nome de Jesus. E dessa maneira Ele nos proporciona a resposta para a mais profunda das nossas necessidades, a necessidade do perdão. Então a primeira pergunta eu já respondi: por que nós precisamos de Jesus? Por causa das três coisas que eu elenquei. Segunda pergunta: por que se preocupar com Jesus? Por que nós devemos nos preocupar com o cristianismo? Num momento em que a gente vê tanta crítica e perseguição em várias partes do mundo, no momento que nós vemos que o governo descobriu uma forma de trancar as igrejas, a resposta é simples. Por que é que nós devemos nos preocupar com o cristianismo? Porque o cristianismo é verdadeiro. Se não fosse, nós estaríamos perdendo tempo aqui hoje. Mas se for verdadeiro, como é, então é a questão de vital importância para todos nós. Aí muitos podem perguntar para você, talvez você tenha essa questão: como eu sei que o cristianismo é verdadeiro? Como é que eu sei, pastor? O cristianismo é baseado na vida, morte e ressurreição de Jesus. A nossa fé se baseia em evidências históricas sólidas. Por mais que a ciência, que a arqueologia, que a história tente encontrar evidências de que esse homem Jesus não existiu, por mais que procurem, mais comprovam a existência de um homem chamado Jesus. Por mais que procurem os ossos, os restos mortais de Jesus, nunca encontram, porque Jesus ressuscitou. É fato inegável.
que houve um homem chamado Jesus, que veio na terra, fez milagres, revolucionou a história, dividiu a história em duas partes, morreu e ressuscitou, foi crucificado. Tudo isso a história comprova. Jesus é o homem mais notável que já viveu. Ele é a peça central da nossa civilização, da nossa história. Afinal, nós chamamos as datas anteriores ao nascimento de Jesus de antes de Cristo. E hoje nós estamos no ano de 2021, depois de Cristo. Jesus foi e é o Filho de Deus. Algumas pessoas acham que ele não passa de um bom mestre religioso, um homem de bons exemplos, mas essa sugestão não corresponde aos fatos. Jesus sempre afirmou que ele era o Filho de Deus, em pé de igualdade com Deus. Ele assumiu a autoridade para perdoar pecados, coisa que só Deus faz. Certa vez ele disse que um dia julgaria o mundo e que o que importaria naquele dia seria como as pessoas responderiam a ele, Jesus, nesta vida. Como você tem respondido a Jesus nessa vida? C.S. Lewis, escritor famoso, que era ateu e se converteu, ele disse certa vez: alguém que fosse meramente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria considerado um grande mestre moral. Ou ele seria um louco, ou o diabo do inferno. Ele diz isso. E ele continua: você deve fazer uma escolha. Ou ele foi um louco, ou ele era quem dizia ser, Filho de Deus. Não vamos chegar a algum disparate sobre ele ser um grande mestre humano. Ele continua: ele não nos deixou aberto essa hipótese, não teve a intenção de fazer isso. Ou Jesus era quem ele dizia ser, ou ele era um louco. É o mesmo que eu chegasse para você hoje, chegasse aqui e começasse a falar: pessoal, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O que você ouviu pensar que eu era? Louco? Porque eu não sou nada disso. É quando a gente vê, faz tempo que eu não vejo o Henri Cristo, motivo de zombaria. Ele diz um monte de coisas, mas todo mundo sabe que é chacota, que é farsa. Ou Jesus era quem ele dizia ser, ou ele não era só apenas um grande mestre. Jesus sempre foi o Filho de Deus. Uma outra coisa que comprova que de quem era Jesus era o seu caráter. Mesmo aqueles que não creem em Jesus como Deus, mesmo aqueles que não professam a fé que nós temos, respeitam Jesus como um supremo exemplo de uma vida altruísta, que pensava nos outros. Você não pensa assim? Você conhece gente que não crê em Jesus, mas sabe e reconhece que Jesus era um bom exemplo. Dostoiévski disse certa vez: eu creio que não existe alguém mais perfeito do que Jesus. E digo a mim mesmo, com o mais profundo amor, que não só não existe alguém como ele, como jamais poderia haver alguém igual a ele. E pensando nos ensinamentos de Jesus, quem lê a Bíblia sabe do que eu estou dizendo, parece um consenso geral, mesmo até entre aqueles que não creem em Jesus como Deus, de que eles são os mais puros e mais excelentes ensinamentos que saíram de lábios humanos. Quando eu canto aquela canção Rei Humilde, Rei dos Pés Empoeirados, das mãos de um carpinteiro, eu começo a pensar: um rei que decidiu ser servo, que sentou junto com os pecadores à mesa, no chão, andava no meio dos leprosos, daqueles rejeitados da sociedade. Os mais puros e excelentes ensinamentos saíram da boca, dos lábios de Jesus. Mesmo aqueles que não creem em Jesus como Deus, acreditam nisso. C.S. Lewis novamente parecia óbvio que Jesus não poderia ser louco. E ele diz: por mais estranho, assustador e improvável que possa parecer, eu tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Jesus é Deus.
A maior prova que Jesus é importante, que o cristianismo é fundamental, é o que nós celebramos hoje. Repita comigo: Jesus venceu a morte. Jesus conquistou a morte. A evidência da ressurreição física de Jesus é de fato muito forte. É indubitável, embora tentem inventar um monte de histórias que refutem a ressurreição de Jesus, quando os discípulos foram ao túmulo no primeiro dia de Páscoa, de manhãzinha, eles encontraram as roupas caídas e viram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Nas 6 semanas seguintes à ressurreição, prestem bastante atenção nisto, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, vivo novamente. As vidas dos discípulos foram transformadas e a igreja cristã nasceu e cresceu com uma rapidez incrível. Quando nós estudamos a história da igreja, os 3 primeiros séculos da igreja, a igreja cresceu de uma forma exponencial. Hoje os cristãos são mais de 2 bilhões no planeta e tudo começou há 2000 anos atrás. Se fosse uma farsa a ressurreição de Jesus, tudo isso já tinha acabado. Lembre-se, meus irmãos, às vezes esses dias atrás, ou ano passado já foi assim, na Páscoa do ano passado foi a primeira Páscoa que eu passei dentro de casa. E pelo jeito, em nome de Jesus, vai ser a última, porque hoje eu estou dentro do templo. E eu fiquei pensando, como será que foi a primeira Páscoa? E eles estavam dentro da casa com medo, trancados. Quando Jesus morreu, os discípulos fugiram. Judas traiu, Pedro negou, e os outros fugiram, se esconderam, ficaram trancados, trancafiados, com medo de serem presos. O medo era outro. Hoje nós temos medo do vírus, mas aqueles homens e aquelas mulheres estavam com medo de serem presos, estavam trancados, e de repente Jesus aparece no meio deles. Aquilo é incrível. O que fez aqueles homens mudarem de antes terem medo, temor, e de repente têm coragem? Muitos morreram por causa de Jesus, porque eles viram que aquele homem Jesus, que não era só homem, era o próprio Filho de Deus, ressuscitou. Aquilo mudou a perspectiva daqueles homens. Praticamente todos os discípulos ou apóstolos de Jesus morreram de uma morte por martírio. O que fez esses homens terem uma coragem de entregar sua vida por alguém, se esse não tivesse ressuscitado? A única explicação satisfatória para os fatos da ressurreição de Jesus é que Jesus ressuscitou mesmo dentre os mortos. É indubitável isso. Terceira pergunta que eu quero responder para você. Talvez você saiba a resposta. Por que ele veio? Por que Jesus veio? Se alguém perguntasse para você, sabendo que você é cristão, por que Jesus veio? Eu respondo para você: Jesus é o único homem que escolheu nascer, e é também um dos poucos que escolheu morrer. Ele mesmo disse que a sua vinda só tinha uma única razão. E qual era ela? Morrer por nós. Quando nós ouvimos e estudamos a história e ouvimos relatos sobre a crucificação, nós descobrimos que a crucificação era uma das mortes mais cruéis, uma das formas de execução mais cruéis, porque não morria logo, era uma morte aos poucos, com muito sofrimento.
Cícero, um dos escritores do primeiro século, ele disse que a morte por cruz era a mais cruel e hedionda de todas as torturas. Jesus teria sido, e a gente, quando a gente lê os evangelhos, Jesus não foi só crucificado, né? Jesus levou soco, Jesus foi negado, Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, cuspiram, no rosto de Jesus, esmurraram o rosto de Jesus, espancaram Jesus, açoitaram Jesus, colocaram uma coroa de espinhos que feriu a cabeça de Jesus, o sangue escorreu pelo seu rosto, despiram Jesus naquela cruz. Você já imaginou essa cena? O próprio Filho de Deus nu. Que vergonha! De acordo com Eusébio, também um escritor do primeiro século, ele diz que as veias do sofredor ficavam à mostra, e até os músculos, tendões, entranhas da vítima ficavam expostos. Tudo isso antes de chegar à cruz. A cruz foi o derradeiro sofrimento. Depois Jesus foi forçado a carregar uma viga de mais de 2 metros de comprimento, até que no meio do caminho ele desabou. E quando ele chega ao lugar da execução, pregos de 15 centímetros, já imaginou isso? Foram atravessados nos seus pulsos e nos seus pés. E ele foi pregado numa cruz, deixado pendurado durante horas, sofrendo dores terríveis, incomensuráveis. Além disso, o Novo Testamento deixa claro que houve algo muito pior para Jesus do que a dor física, do que a dor emocional de ser abandonado. Foi a angústia espiritual de ficar separado de Deus enquanto ele carregava os nossos pecados. Por isso que no início do culto eu disse que Jesus disse lá na cruz: Senhor, por que me desamparaste? Ele foi desamparado por Deus por causa de você e de mim. Aquela cruz era nossa. Por que Jesus morreu? Jesus morreu para nos libertar. Jesus disse que morreu por nós. Diz assim, Jesus, diz aí, morreu por mim. A palavra por significa em lugar. Aquela cruz era minha. Ele fez isso porque nos amou e não queria que nós tivéssemos que arcar com a penalidade de todas as coisas que fizemos de errado. E não foram poucas. Na cruz ele estava dizendo de forma concreta: eu carreguei todas essas coisas sobre mim. Ele fez isso por mim e por você. Mesmo que você e eu fôssemos as únicas pessoas que houvessem nesse mundo, ele teria feito tudo de novo, só por nós. Paulo escreve sobre o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Foi por causa do seu amor que ele deu sua vida como resgate por nós. A palavra resgate remonta ao mercado de escravos. Um homem generoso podia comprar um escravo e libertá-lo, mas primeiro o preço do resgate deveria ser pago. Jesus pagou o preço do resgate por mim e por você. Glória a Deus por isso. Nós não teríamos condições de nos salvar, meus irmãos.
É o que nós estudamos na teologia. Nós estamos na depravação total, nós somos totalmente depravados. Não fosse Deus vir ao nosso encontro, como diz aquela canção, imerecida vida, de graça recebi. Pela cruz me atraiu e eu, quebrantado, chego aos pés de Jesus. Foi por causa do amor de Jesus que Ele deu sua vida como resgate por nós. Mas libertar eu do que, pastor? Você pode perguntar, do que Jesus veio me libertar? Vou te dar algumas respostas. Primeiro, libertar você da culpa. Diga assim: Jesus veio me libertar da culpa. Quer você se sinta culpado ou não, todos somos culpados diante de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque muitas vezes quebramos as suas leis em pensamentos, palavras ou ações ou omissões. Assim como alguém comete um crime, há uma penalidade a ser paga, também há um preço a pagar quando nós quebramos a lei de Deus. Como eu disse há tempos atrás, hoje ainda, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário nosso seria a morte eterna, espiritual. E o resultado das coisas erradas que nós fazemos é a morte espiritual, a nossa separação eterna de Deus. Todos, indistintamente, se fosse por merecimento, merecíamos sofrer esse castigo. Mas na cruz, Jesus sofreu a pena em nosso lugar, para que pudéssemos ser totalmente perdoados e nossa culpa fosse removida. Diga assim: a minha culpa foi removida em Cristo. Paulo escreve em Romanos: quem nos acusará? Jesus levou a minha culpa. Para que carregar esse peso? Mas também Jesus me veio libertar do vício. Diga assim: Jesus me liberta do vício. Qual que é o seu vício, pessoal? Pecado. Nós somos viciados em fazer pecado, em cometer pecados, em desobedecermos a Deus. João 8,34 diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus morreu para nos livrar dessa escravidão. Um vício é uma escravidão, é uma prisão. Na cruz o poder desse vício foi rompido. Embora ainda nós possamos cair de vez em quando em pecado, o poder desse vício foi quebrado quando Jesus nos libertou. A Bíblia diz em João 8: se o Filho nos libertar, o que vai acontecer? Verdadeiramente somos livres. Livres. Mas Jesus também veio para nos libertar de outra coisa, libertar do medo. Diga assim: Jesus me libertou do medo. Jesus veio para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você não mais precisa ter medo da morte. A morte para o cristão não é o fim, porque Jesus nos libertou da morte espiritual. Pelo contrário, para o cristão, a morte é o portão de entrada para o céu, onde seremos livres até mesmo da presença do pecado. Quando Jesus nos liberta do medo da morte, Ele nos liberta também de todos os outros medos. O maior medo nosso é o da morte. Perdemos alguns irmãos nesses dias, né? Pastores do presbitério. Alguns de nós perdemos familiares. Muitos têm perdido pessoas próximas. Mas para o crente salvo em Cristo, o salvo em Cristo, como diz um corinho antigo, sabe para onde vai. Vai para o céu. Alguns desses que estavam conosco já estão gozando da alegria na presença do Senhor.
outros Deus ainda poupou, porque tem coisa para fazer aqui ainda. Na justificação, quando nós entregamos a vida para Jesus, no novo nascimento, na justificação, nós somos libertos da condenação do pecado. Na santificação, que é um processo durante toda a nossa vida, nós somos libertos do poder do pecado. E na glorificação, quando estivermos com Jesus, seremos libertos da presença do pecado, porque no céu não haverá pecado. Pastor, mas liberto para quê? Jesus não está mais fisicamente aqui no mundo, mas Ele não nos deixou órfãos, a Bíblia diz. Quem que Ele mandou? O Espírito Santo. Quando o Seu Espírito vem habitar dentro de nós, Ele nos dá uma nova liberdade. Liberdade, primeiro, para liberdade para conhecer a Deus. A Bíblia diz em Isaías 59:2: as suas maldades separaram você do seu Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele removeu a barreira que havia entre você e Deus. E como resultado dessa barreira que Jesus quebrou, o véu foi rasgado, e temos a possibilidade de um novo relacionamento com Deus. Liberdade para amar. Deus nos dá liberdade para amar. 1 João 4,19, repita comigo: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só ama porque Ele te amou primeiro. A iniciativa foi dele. Quando a gente olha para a cruz, a gente entende o amor de Deus por nós. Quando o Espírito de Deus vem morar dentro de nós, nós experimentamos esse amor. Com isso nós recebemos um novo amor por Deus e pelas pessoas. Nós somos libertos para viver uma vida de amor. Uma vida centrada no amor e no serviço a Jesus, e no amor e no serviço ao próximo, ao invés de pensarmos em nós mesmos. Nós somos libertos temos uma liberdade para mudar. Tem muita coisa que você quer mudar na sua vida, não quer? Às vezes as pessoas dizem: você é o que é, você não pode mudar. Mas a boa notícia é que, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos mudar. O Espírito Santo nos dá liberdade para vivermos uma vida, um tipo de vida que no fundo sempre quisemos ter. O apóstolo Paulo nos diz que o fruto do Espírito, você sabe qual é o fruto do Espírito? Repita comigo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando pedimos ao Espírito de Deus que entre e habite em nós, essas qualidades começam a crescer nas nossas vidas. É o fruto do Espírito. Deus nos dá liberdade para crescermos. E eu, concluindo, por que não aceitar essa oferta de salvação? Talvez vocês que estão aqui já entregaram a vida para Jesus, mas tem talvez pessoas que estão me vendo que ainda não entregaram a vida para Jesus. Por que não receber Jesus como Senhor da sua vida? Dessa forma, em Jesus, Deus nos oferece perdão, liberdade e o seu Espírito para habitar dentro de nós. Quando alguém nos oferece um presente, nós temos duas opções: ou aceitamos e abrimos e desfrutamos o presente, ou então a gente diz: não, muito obrigado. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam esse presente. E algumas dão algumas desculpas, muitas delas. A primeira que elas dão é: eu não preciso de Deus. Quando elas falam isso, elas geralmente querem dizer que estão muito felizes sem Deus. O que elas não percebem é que nossa maior necessidade não é a felicidade. Como eu disse antes, é o perdão. É preciso ser uma pessoa muito orgulhosa para dizer que não precisa de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Sem o perdão, estamos em sérios apuros. Por quê? Porque Deus não é somente o nosso Pai amoroso.
a Bíblia diz que ele também é um juiz justo. Ou aceitamos o que Jesus fez por nós naquela cruz, ou um dia nós vamos pagar a justa penalidade pelas coisas erradas que nós fizemos aqui. Sem Jesus, condenação. Outros dão a desculpa seguinte: há coisas demais para eu abandonar. Eu gosto do que eu estou fazendo. Às vezes Deus coloca o dedo em algo em nossas vidas que nós sabemos que é errado e que nós precisamos abandonar se nós quisermos desfrutar um relacionamento com Deus através de Jesus. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus nos ama. Ele só nos pede para abandonar coisas que nos prejudicam. Às vezes nós temos pecadinhos de estimação, né? E Deus coloca o dedo e fala: não, você tem que abandonar isso, porque eu te amo e isso vai te prejudicar. É a mesma coisa de você ter uma criança pequenininha, um bebezinho, como o netinho da Lu, e você vê ele andando com um punhal, com uma faca na mão. O que você vai fazer? Você vai tirar, porque ele não tem noção do perigo que ele está correndo. Deus nos ama, por isso que Ele pede para nós abandonarmos coisas que não agradam. As coisas que abandonamos não são nada se comparadas com aquelas que nós recebemos de Jesus. O custo de não se tornar cristão é muito maior do que o custo de pertencer a Jesus. O que abandonamos não é nada se comparado com o que Jesus renunciou por nós quando morreu numa cruz. Outros dão a desculpa: ah, pastor, eu acho que é uma armadilha esse negócio de ser cristão, hein? Conheço a história de um rapaz, um jovem, que ele tinha medo de passar em frente a uma igreja evangélica, porque ele tinha medo que iam hipnotizar ele. Ele achava que o pessoal fazia uma lavagem cerebral na cabeça e ele nem passava na rua. Muitos pensam que ser cristão é virar fanático, é uma armadilha, é uma forma de dominação. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de acreditar que algo possa ser gratuito nessa vida. Elas acham que tudo isso parece fácil demais e que deve haver alguma armadilha escondida. Entretanto, o que elas não percebem é que, embora a graça seja para nós de graça, a salvação seja de graça, para Jesus foi caro. Ele pagou pela nossa salvação com o seu próprio sangue. Pode ser fácil para mim e para você, mas para ele não foi. Outros dão a desculpa: ah, eu não sou bom o suficiente. Ele olha para outros: não, mas os irmãos da sua igreja são bonzinhos, têm um bom comportamento, mas olha para mim, eu não valho para nada. Quero dizer uma coisa para você: nenhum de nós é bom o suficiente. E jamais poderemos nos tornar bons o suficiente aos olhos de Deus. A Bíblia diz que se nós transgredirmos um só mandamento, nós já somos dignos de condenação, merecedores de condenação. Jesus nos possibilitou que Deus nos aceitasse assim como nós somos, independente do que tenhamos feito, por mais bagunçada que a nossa vida esteja. Tem até um hino que diz assim: tal qual como estou, eu vou a ti. Venha como você está, não espere mudar para vir até Jesus. Venha como você está. Deus te ama tanto que Ele aceita você como você está. E Ele te ama tanto que Ele muda você depois que você o recebe. Ele não quer mais que você seja assim. Outros dão uma desculpa: eu não vou conseguir continuar. Nós estamos certos se nós pensarmos que por nossas próprias forças nós não vamos conseguir, porque de fato não vamos. Sozinho nós não vamos resistir, mas o Espírito de Deus, quando vem habitar em nós, nos dá poder e ânimo para prosseguir. Ser cristão é viver na contracultura. E tem alguns que dão uma desculpa: eu vou fazer isso mais tarde. Ah, quando eu ficar mais velho. Já ouviu essa história? Você tem algum amigo que a pessoa falou: oh, você quer ser cristão, quer entregar a vida para Jesus? Oh, quando eu mais para frente, deixa eu curtir a vida agora, mais para frente eu vou ser crente, que eles dizem, né? É bom, vai lá, legal, mais para frente eu faço isso.
Essa talvez seja a desculpa mais comum, mas amanhã pode ser tarde. Às vezes as pessoas dizem, eu sei que é verdade, mas ainda não estou pronto para isso. E assim vão protelando, e quanto mais adia, quanto mais difícil fica, mais as pessoas vão se perder. Nós nunca sabemos se teremos uma outra oportunidade. Confesso que o meu único arrependimento, grande arrependimento que eu tive, é não ter aceitado a salvação antes do que eu recebi. A Cláudia teve a experiência de conhecer uma senhora idólatra, que depois ela entregou a vida para Jesus quando ela já estava com câncer. E quando a Cláudia, minha esposa, foi visitá-la, algumas vezes ela olhou a Bíblia dessa mulher, estava anotada por todas as partes. E ela dizia que a bênção dela foi o câncer, porque trouxe ela para perto de Deus. E ela disse assim, quem dera eu tivesse conhecido esse Jesus antes. Amanhã pode ser tarde. O que a pessoa precisa fazer para entregar a vida para Jesus? O Novo Testamento deixa claro que a pessoa precisa aceitar o presente que Deus oferece. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer envolve um ato de fé, baseado em tudo que nós sabemos sobre Jesus. Não se trata de uma fé cega, mas de colocarmos nossa confiança em uma pessoa. E eu quero resumir essa entrega de 3 palavras. Primeira, arrependimento. Você precisa pedir a Deus que o perdoe por tudo que você fez de errado. E voltar as costas para tudo aquilo que você sabe que está errado na sua vida. É isso que a Bíblia diz quando fala em arrependimento. Depois que você se arrepende, confessa os seus pecados para Deus, você tem uma segunda palavra, agradecimento. Você crê que Jesus morreu por você na cruz, você precisa agradecer-lhe por ter morrido por você e por ter lhe oferecido gratuitamente esse presente de perdão, liberdade e de dar o seu espírito. E a última coisa, súplica, quebrantamento. Deus nunca impõe a vontade dele nas nossas vidas. É preciso aceitar, receber e convidar Jesus para entrar em você e morar em você. A Bíblia diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e abundância. Eis que estou à porta e bato. Jesus não invade a sua casa, ele bate. Ele aguarda você abrir a porta. Se você quer ter um relacionamento com Deus e acha que está pronto para fazer essas 3 coisas, arrependimento, agradecimento e quebrantamento, eu quero convidar você, talvez aqui os irmãos já tenham entregado vida para Jesus, mas você que nos assiste, a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos. Se você quer comprometer-se novamente a sua vida com Jesus, também pode orar comigo. Assim, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz na minha vida. Pense aí nas coisas que você fez de errado, que você precisa pedir perdão. Seja específico e continue. Por favor, Senhor, perdoe-me. Nesse momento eu tiro as costas, eu viro as costas para tudo que eu sei que está errado. Obrigado por ter morrido naquela cruz para que eu pudesse ser perdoado e libertado. Obrigado por me oferecer o perdão e o dom do seu Espírito. Eu agora aceito este seu presente. Eu lhe peço, entra na minha vida e pelo seu Espírito venha morar comigo para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. E o que fazer agora? Depois que você entregou sua vida para Jesus. Primeiro, conte para alguém. Conte para alguém que vai ficar feliz em saber essa novidade. Normalmente, só quando você conta a alguém uma decisão, ela se torna realidade para você. Compartilhe a decisão. Se você entregou sua vida para Jesus, se você é de Jesus, não deixe.
conte para as pessoas. Segunda coisa, leia a Bíblia. Nós desenvolvemos a nossa vida lendo a Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia e nós falamos com Deus através da oração. Você precisa ler a Bíblia. Terceira coisa, comece a falar com Deus em oração. Veja a oração do Pai Nosso como exemplo. Adore, confesse, agradeça, suplique a Deus em oração. Oração é falar com Deus, é uma conversa. Se você sabe conversar, você sabe orar. Quarto, faça parte de uma igreja. É importante fazer parte de um grupo de irmãos na fé que se reúnem para adorar a Deus. Embora nós não podemos estar reunidos presencialmente por enquanto, mas logo poderemos, para ouvir o que Deus diz para nós, para encorajar um ao outro, para cultivar amizades. A igreja deve ser um lugar muito agradável, um lugar de comunhão. Amém? Por que Jesus? Porque Ele veio para nos salvar. Só Ele poderia fazer isso. Em nome de Jesus. É que eu termino esse tempo e vamos participar da mesa do Senhor agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nos preparamos agora para participarmos da mesa do Senhor. Um tempo de lembrarmos da morte de Jesus, quando partilhamos o pão e o suco de uva, o corpo e o sangue de Jesus, que simbolizam isto. Lembrarmos de amarmos e que fazemos parte de uma família. Lembrarmos de olhar para dentro de nós mesmos e lembrarmos de olharmos para o futuro, lembrando que nós devemos fazer isto até que o Senhor venha. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que possamos participar da Tua mesa. Ó Deus, esses irmãos e irmãs que estão me assistindo agora, que vão participar da ceia dos seus lares, eu peço que o Senhor abençoe essas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos os elementos da ceia, que sejam para nossa saúde espiritual, em nome de Jesus, amém. Presbítero Eliseu, por favor, preciso da sua ajuda. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus tomou o pão, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Eu aumento ou explico isso mais. O corpo de Jesus foi esmagado, moído por causa das nossas transgressões. Quando participamos do pão, nós lembramos o sofrimento de Jesus. Mas também a Bíblia diz que Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então nós devemos participar da mesa do Senhor até que Ele venha, lembrando, os elementos não se transformam em pão, o pão não se transforma em carne e nem o suco em sangue, mas eles simbolizam isso. Nós queremos que Jesus está presente nesse lugar e nós fazemos essa cerimônia todas as vezes que fizermos em memória dele, até que Ele venha. Como eu digo sempre, nós devemos olhar de 4 formas para a ceia. Primeiro, olharmos para trás, tudo que Jesus já fez por nós, o sofrimento que Ele passou naquela cruz. Olharmos para o lado e olharmos que nós temos irmãos na fé que fazem parte da nossa família. Olharmos para nós mesmos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. E olharmos para o futuro, lembrando que Jesus vai voltar e nós devemos fazer isto até que Ele venha. Vamos participar da mesa do Senhor. Os irmãos podem vir daqui e depois dali e vamos nos juntar aqui à frente.
Vamos participar do pão agora. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, porque em Jesus podemos participar da tua mesa e lembrarmos tudo que o Senhor fez por nós, que venha trazer saúde para as nossas vidas, não só física, mas principalmente espiritual, em nome de Jesus, amém. Vamos participar agora do suco. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque graça tão maravilhosa nos alcançou, tão grande, tão maravilhosa, nos salvou e podemos participar da tua mesa. Abençoa cada membro, cada irmão que está aqui, irmã, como cada um desses que nos assistem, que a tua presença, santa presença, esteja sobre a vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O credo apostólico surgiu para nós reafirmarmos a nossa fé. E essa canção nos lembra a nossa afirmação de fé. É uma mensagem do que nós cremos. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará.
voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém. Feliz Páscoa. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive. Deus seja louvado. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima do céu e tem um nome capaz de nos salvar. Só Jesus, só Jesus, só Jesus.
Jesus.